Como acompanhar esta Semana Santa junto com os anjos? Nós veremos isso em 3 passos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Nós estamos entrando no coração da Semana Santa e os Santos Anjos eles nos mostram como nós passarmos a Semana Santa, como nós considerarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira eficaz, de uma maneira agradável a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora e aos próprios anjos. E eu vou usar para isso uma meditação de um grande teólogo sobre os anjos, o cardeal Journet, em que ele mostra como é que os anjos eles passaram a paixão. E como que nós devemos fazer. E vou, para resumir, para ficar mais fácil, nós vamos dividir em 3 pontos. E o primeiro ponto é contemplar o mistério que está se passando. E como contemplar esse mistério? Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que os anjos, durante a paixão, eles contemplam o mistério do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que desceu entre nós, portanto, Deus verdadeiro, que desceu entre nós, e o mistério de sua paixão na carne. Ele se fez homem, entre outras coisas, para ser possível ele padecer, para ele sofrer na própria carne. A carne que é a carne de um Deus. O corpo que é um corpo de um Deus. E esse mistério por quê? Porque nós sabemos que aconteceu, mas é tão alto que nós não podemos entender cada um desses detalhes. E nem os próprios anjos podem entender em toda a sua profundidade. Deus que se fez homem para sofrer por nós. Ou seja, é um mistério que nós devemos contemplar. Ou seja, nós devemos parar e ver, fazer o que a Sagrada Escritura diz. Parai e vede, ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se existe uma dor semelhante à minha dor. Então é parar e ver, é parar um pouquinho, parar o burburinho e contemplar. Parar e ver isso. O mistério de um Deus que se fez homem, e se fez homem, entre outras coisas, para ter a possibilidade de sofrer em seu corpo, sofrer em sua alma humana, por nós. E ele diz aqui, o que até agora, até a hora da paixão, permaneceu oculto para eles, agora lhes é revelado. É a profundidade e as circunstâncias concretas desse drama. O drama do Criador, que vê suas criaturas se revoltando contra ele, e tal é o amor pelas criaturas que se revoltaram, que ele desce à terra para sofrer, para salvá-las. Quanto ao conteúdo do próprio mistério, o significado da morte voluntariamente aceita pelo Filho de Deus, para com um abismo de amor, ou seja, uma quantidade inimaginável, infinita de amor, compensar o abismo do mistério do mal. E isso os anjos, ele diz, cada anjo penetra esse mistério desigualmente, porque tem anjos que são mais altos, tem anjos que estão mais baixos na hierarquia. E para nós também, alguns penetrarão mais, outros penetrarão menos no mistério, mas o importante é nós contemplarmos, parar e ver, parar e considerar, parar e admirar, parar e adorar. O amor ardente pela caridade impele os anjos a ajudar Jesus. E eles querem correr em seu auxílio, mas também são impedidos de ajudar o próprio Jesus. Os anjos são impedidos de ajudar a Nosso Senhor pelas exigências secretas do drama sagrado que está prestes a se desenrolar. Ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Ai daquele que o trair, ai daquele por meio do qual ele será crucificado. Mas é necessário que ele passe pela paixão. Então os anjos, eles não podiam, estavam, por assim dizer, com as mãos amarradas, não podiam ajudar Nosso Senhor naquelas circunstâncias que o drama da nossa redenção exigia. E aqui está um segundo ponto que nós podemos aplicar para esta Semana Santa, que é aplicar a paixão de Cristo, aquilo que nós vamos ouvir nos Sagrados Evangelhos, na cerimônia da Semana Santa, nas procissões, etc., aplicar isso às circunstâncias atuais. Que circunstâncias? Nós estamos vendo a Santa Igreja, que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, passando pela paixão.
passando por uma como que segunda crucifixão. Os próprios, muitas vezes sacerdotes, bispos, até cardeais, e paramos por aí, estão como que crucificando a Santa Igreja, crucificando o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Deteriorando o ensinamento da sã doutrina, né? Esquecendo e ensinando o contrário da lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em matéria de matrimônio. Fazendo o contrário do que nosso Senhor pede. Né? Rasgando a Sagrada Escritura, rasgando a tradição. E como nós devemos aplicar isso a uma coisa que ele diz aqui. Os anjos, eles são impedidos de evitar certas coisas pelas exigências secretas do drama sagrado que está prestes a se desenrolar. Nosso Senhor diz a São Pedro: põe a sua espada de volta na bainha, pois todos os que pegarem a espada perecerão pela espada. Não achas que não posso apelar a meu Pai, que me daria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as Escrituras, segundo as quais assim deve ser? Por um momento, eles poderão seguir seu desejo, não para poupar Jesus do sofrimento e afastar o cálice, mas para consolá-lo em sua agonia. Então aqui nós temos uma aplicação para os dias de hoje, é que existe um mistério que só nós saberemos no futuro. Por que Deus está permitindo a situação da igreja e a situação do mundo chegar a este ponto? A gente não consegue entender. Assim como os anjos não conseguiam entender inteiramente aquilo que estava. Por que Nosso Senhor estava passando aquilo e eles não podiam ajudar? Veja, as 12 legiões de anjos, elas estavam ali. Os anjos estavam como que de mãos amarradas. Assim muitas vezes nos sentimos nós. Nós vemos a situação do mundo, a situação da igreja, e nós somos tentados a dizer: já que Deus, nosso Senhor, não quer resolver isso, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não é o que os anjos fizeram. Eles contemplavam, procurando entender, ou procurando pelo menos adorar os desígnios misteriosos de Deus, né, que estavam ali presentes na paixão. Por que daquilo? Depois, com a ressurreição, ia ficar claro. Mas até a ressurreição não estava claro para muitos dos anjos, ou para todos eles. E eles contemplavam e procuravam entender, pouco a pouco, aquele mistério que eles não podiam, no qual eles não podiam intervir, por um desígnio de Deus. Assim também nós devemos contemplar a paixão da igreja, mas, sobretudo, devemos adorar os desígnios da providência. Se a providência ainda não está resolvendo a situação, é porque tem algum desígnio misterioso e magnífico por detrás. Nós devemos acompanhar e contemplar. E aqui entra a terceira parte, né, o terceiro passo para nós acompanharmos a Semana Santa com os anjos, é que Nosso Senhor permitiu que os anjos o consolassem, não que tirassem o sofrimento, mas permitiu que apresentassem para ele um misterioso cálice. Que líquido místico, misterioso estava naquele cálice? Alguns santos místicos dizem que era a prefigura do martírio, daqueles que iam dar seu sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ou o sofrimento de todas as almas no futuro, que iam lutar por nosso Senhor, estavam ali naquele cálice, apresentado pelo anjo para consolar e dar forças a nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua humanidade sentia a fraqueza diante do tamanho do sofrimento. Então, nós procurarmos naquilo que está a nosso alcance, consolarmos a Santa Igreja, consolarmos a civilização cristã, consolarmos aquilo que ainda resta nas almas, né, do bem, da piedade, da doutrina, fazermos o que está a nosso alcance para combater essas leis imorais, combater essas medidas, por exemplo, pró-aborto, as medidas para destruir a família. Nós não resolvemos com isso a situação, mas nós consolamos nosso Senhor como os anjos o consolaram no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Então esses são 3 pontos para nós passarmos com profundidade, passarmos junto com os santos anjos esses dias de Semana Santa. Eu espero que isso lhes ajude, e na sexta-feira nos vemos para uma breve conversa, se Deus quiser.